Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 182 de 2024. Sejam bem-vindos à nossa viagem, né? Pelas páginas da Bíblia. Sejam bem-vindos à nossa aventura, amém? Nesse ano de 2024, aqui, pelas páginas da Bíblia, nas páginas da Bíblia, né? Assim. Nós já chegamos ao livro de Jó. Hoje, partindo aqui do capítulo 26, vamos até o capítulo 30. Orando toda a Bíblia nesse ano de 2024. Oi, Solange. Senhor, aqui estamos. Oi, meninas, bom dia. Aure. Glória a Deus. Aqui estamos, Senhor. Aleluia. Conscientes nesta manhã de domingo, né, no início dessa semana, que já começa, né, findando o nosso mês de junho, nesse dia 30 de junho. Aqui estamos, Senhor, conscientes, né? Enquanto que há muitos, né, que se vangloriam de coisas vergonhosas, né, e só se importam com essa terra, né, assim. Aqui estão, Senhor, aqueles que são conscientes, né, da sua cidadania, que é dos céus, né? A nossa pátria está no céu, como está escrito ali em Filipenses capítulo 3, versículo 20, né? De lá, né, nós aguardamos esperançosos, com grande expectativa, né? Diz outra versão. Ele, sim, o nosso Salvador, a sua volta, Jesus, né? Ajude-nos cada dia mais, né? Nos tornar mais conscientes da sua volta, né, assim, e estar preparados para a sua chegada. Amém, queridos? Oi, Luzinete, bom dia, querida, paz do Senhor. Bom dia, Solange, Rafael. Oi, Oni, bom dia, amor, bom dia. Vamos lá, queridos, vamos lá? Vamos aqui atualizar o nosso itinerário nesse dia 182, amém? Certamente já passamos, né? Da metade do ano, hoje findando o nosso mês de junho com muita alegria, começando, opa, a nossa semana em que nós vamos concluir, né? A nossa leitura de Jó e começar o livro dos Salmos, amém? Vamos lá? Senhor, aqui estamos, se conosco, Tu és o nosso guia, o guia, né, queridos, dessa nossa viagem por 2024, aqui, pelas páginas, né, ou nas páginas da Bíblia. Jó, capítulo 26. Jó, porém, pronto, é a fala de Jó, dessa conversa, né, assim, que a Bíblia nos descreve de Jó e seus amigos. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? E isso ele diz assim com ponto de exclamação. Oi, Elaine, lindona. Sejam bem-vindos, queridos. Oi, Lucas, a paz do Senhor. Oi, isso. Olha só, Aldeves, vamos lá, queridos? Se conosco, Senhor. Veja, esse é Deus, né? Assim, Ele sabe ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem, né, vigor. Isaías, esse pedacinho clássico, pedacinho da Bíblia, né, que fala daqueles que esperam em Deus, né? As suas forças são renovadas, né? Diz até que o jovem, ou seja, o tropeçam e caem, né? Assim, é de esperar que uma pessoa velhinha, né? Já cansada, mas do jovem, né? Em toda a sua força, saúde, né? Assim, pronto, a Bíblia diz que até eles, né? Assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? E diz mais, subirão como asas de águia. Veja que comparação, né? Assim, correrão e não se cansarão, né? Por quê? Porque certamente as suas forças são renovadas. Amém?
Por isso nós te agradecemos, Senhor, por nos levantar. É o Senhor que nos levanta, não é assim? É o Senhor que nos levanta todos os dias, é quem nos sustenta, não é assim? É quem nos ajuda, né? Assim, Ele é o nosso auxílio, queridos, né? Então ele segue dizendo: como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria? A Bíblia diz que Deus se alegra, né? Assim, e nos incentiva, nos encoraja a pedir sabedoria sempre. E o Senhor é aquele que dá e não lança em rosto. Né? Assim, como sabes aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Como ajudas com a ajuda de quem profere tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio, ele faz pairar a terra sobre o nada, né? O livro de Jó é muito poético, né? Assim, e aqui nós vamos encontrar, não é? Ele falando sobre tudo está patente, né? Assim, aos olhos de Deus, né? Nada que esteja oculto que não será descoberto, né? Ou desnudo está, né? Diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que ele observa, né? Assim, atentamente, tanto os maus, né? Assim, como os bons, né? E por isso não há razão, não há motivo de a gente muitas vezes pensar que Deus não está vendo. Né? Assim, ele está vendo. Davi, né, confiado, né, nesta certeza de que Deus tudo vê, ele ora: Senhor, ser o meu juiz. Amém? Pleitei a minha causa. Glória a Deus, né? E aí ele segue dizendo: além, né, está desnudo perante ele, não há coberta, né, para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Quem sustenta a terra, queridos? Não é assim? Até onde nós podemos ver, e foi isso, né, que nos foi permitido, né? Nunca saímos, né? Não nessa era, não nessa dispensação. Isso não aconteceu, nem vai acontecer, né? Mas, como a Moisés foi dado a nós permissão para ver a terra, né, assim, a que nós conquistaríamos, né, no plano original de Deus, mas que está aí esperando, né, assim, o novo céu e a nova terra, não é? Para a conquista do homem. Esse sempre foi o plano de Deus para nós, né? Embora aqui limitados no momento, vai chegar a hora, né, assim? Pois bem, mas o que nós podemos ver já é por demais, né? Assim, a gente fica encantados, assim, não é? Com essa terra. Eu falo do universo, dos planetas, e Jó já tinha, né, essa noção, esse conhecimento, não como o nosso, mas em todo o tempo, em toda a era, né, queridos, ou em todas as gerações, né? O homem é é algo que Deus colocou em nós, né? Lá em Eclesiastes está escrito que todo homem, nós fomos feitos para ser eternos, né? E não para morrer. Então, é algo que Deus pôs em nós. Nós estamos sempre à procura disso, que nós só vamos encontrar em Deus, né? Na pessoa de Jesus. Então, é uma pergunta infantil, mas muito sábia. Uma pergunta, nós vamos encontrar muitas das nossas indagações, né? Como homem, como humanos, né? Assim, então, o que faz? Para pairar, né, assim, a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Né, assim? Por mais água que tenha, não é? Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até aos confins da luz e das trevas. Há um outro pedacinho da Bíblia que diz que ele pôs termo, né? E dali não passam, se referindo ao mar. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. E o capítulo 26 já termina dizendo: eis que isto são apenas
as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Ou seja, por mais que nós, ao nosso verem assim, evoluímos, né, em tecnologia e tudo mais, em conhecimento, informação, e assim, não estamos aqui negando isso. Mas isso, tudo que nós sabemos, por exemplo, sobre a gestação, né, assim, o que acontece do primeiro, né, ou da primeira à última semana, por exemplo, da gestação, o que antes nem uma ultrassom era possível, né, aí não faz tanto tempo assim, né, a ciência, como a Bíblia diz, né, ela se multiplicou, é um dos sinais, né, dos últimos tempos, mas ainda é um vislumbre, amém? É o que ele está dizendo aqui, é apenas as orlas dos seus caminhos, né? Assim, é só a superfície, né, do que é insondável, né? Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, ou seja, toda a sua força, todo o seu poder, sabedoria, conhecimento, além amor, graça, quem o entenderá? E é por isso que nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, né? Ao Senhor todo o nosso elogio, né? Assim, Zenilza, né? Toda a nossa honra, né? Assim, pois tu és, Senhor, digno, né, queridos? De todo louvor e adoração. Vamos ao capítulo 27, vamos lá? Oi, Jaci, seja sempre bem-vinda. Prisão ignorou porque para ele Jesus não era Deus e quem mandava juízo era Deus. Hum, eu não entendi bem, Jaci, se você puder nos explicar melhor o que você quis dizer, querida. Pronto, Jó, eu imagino que foi isso que você quis falar, né? Jó, ele está antes de Jesus, né? Ele já conhecia Deus, inclusive ele não é judeu, o que nos mostra, né, assim, o Senhor sempre interessado, né, nesta comunhão com o homem, né, não é exclusividade dos judeus ou de Israel, né, mas os judeus ou Israel é um plano, ou faz parte do plano, melhor dizendo, o plano da salvação para todo o homem, ou para todos os povos, né, assim, línguas, a, e Jó é um de nós, né? Assim, biblicamente falando, assim, né, nos termos bíblicos, um gentil, né? Assim, Paulo entre os apóstolos, né? Assim, ele seria esse a ou aquele, né? Assim, para não dizer um 13º, né? Porque isso não é bíblico, mas aquele a quem o Senhor instruiu, né? De sabedoria e entendimento, né? A quem ele revelou esse mistério, né? Assim, a, que traduziu toda a lei, né? Assim, ou seja, o Antigo Testamento, né? Assim, para nós, os gentios, ou seja, todos os povos da terra, né? Assim, e por isso foi muito perseguido e muito mal entendido pelos judeus que não aceitavam, né? Assim, que Deus era para todos, ou seja, esse entendimento pagão, né? Terreno, assim, de ter um Deus para si ou de exclusividade sua, né? Também estava entranhada. A gente tem acompanhado a dificuldade, né, que eles, assim como nós temos, né, de reconhecer a Deus, né, como o único e verdadeiro em todos os nossos caminhos. Nem assim, queridos. Oi, Gerson. Bom dia, Gerson, esposa Raquel, de Mariporã, São Paulo. Olha só. E é mesmo, olha, o casal usam a mesma rede. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu, Raquel? Que alegria, queridos, é estarmos aqui, né, assentados a essa mesa que só os filhos se assentam, né, assim? Nós que somos cidadãos dos céus, né, assim? Glória a Deus. Eu comecei o dia ali em Filipenses 3, hoje é o nosso curso, né, o nosso norte, na Escola Bíblica Dominical, que inclusive está encerrando o segundo trimestre, sobre a cidade, né, a Nova Jerusalém. Glória a Deus. E nos lembra, né, que a nossa pátria não está aqui, né? A nossa pátria está no céu, né? Nós somos cidadãos dos céus. E é de lá, né, assim, que nós aguardamos. Assim diz esse pedacinho, né? Que é o versículo 20 de Filipenses 3. É de lá que nós aguardamos, né? Com grande expectativa, né?
ou esperançosamente, diz uma outra versão. Sim, a volta, né, de Jesus. Amém? Então vamos lá? Jó capítulo 27. É Jó que prossegue, né, falando, queridos, é por isso que a Bíblia diz, né, que a nossa dor, né, a nossa aflição faz melhor o nosso coração. Veja, só Jó, né, a ferido da planta, a gente precisa lembrar, queridos, porque não era uma manhã, talvez uma manhã como a sua, como a minha, nem assim, ah, mas como eu posso, porque a gente fica até sem jeito assim de se comparar, não é? Porque você já se viu ferido assim, fisicamente falando, da planta dos pés ao alto da cabeça, tendo perdido todos os seus filhos num só dia? hum, e tendo sido abandonado, não só abandonado, sabe, mas ter as pessoas que você mais ama, ele vai dizer até os que eu amava, se referindo aos seus amigos íntimos. Isso são expressões da Bíblia, inclusive dessa versão, que nem é das mais assim, das mais atualizadas no sentido assim, na linguagem de hoje. E assim, nós escolhemos para ler esse ano, junto com você, a Almeida, que é a versão mais conhecida no Brasil, né? Embora que alguns pedacinhos a gente vai comparar com outras, mas aqui na leitura a gente segue, né? Então a Bíblia vai dizer, vai nos contar, né, assim, que até não só falando dos conhecidos, nos capítulos anteriores de ontem, por exemplo, né, queridos, nós encontramos, foi de antes de ontem ainda, né, no curso aqui da nossa viagem, os seus conhecidos, nem assim, o abandonaram, os seus parentes o abandonaram, nem assim, os seus criados não lhe davam ouvido, tratavam ele como se ele fosse um estranho, ele tinha que suplicar, e a gente imagina, acho que até por um copo d'água, porque eles não lhe davam ouvido. Os servos que restaram, né, porque muitos foram mortos também, né, que moravam ali com ele na sua casa, né? A Bíblia vai dizer, e aí vai, né, só aumentando, até a sua esposa, ele falou que o seu hálito lhe era intolerável para a sua mulher, nem assim? E por causa do mau cheiro, nem assim, das feridas ali, né, veja que até o seu hálito, né, era assim, e devido ao mau cheiro, até os irmãos da sua mãe, os filhos da sua mãe, ou seja, os seus irmãos de sangue, também se afastaram dele, né? Aí fala dos amigos íntimos, daqueles que ele amava, né? Assim, esse era o estado de Jó. E os seus amigos aqui também não ajudam, né? Assim, porque querem, né, colocar numa caixinha, assim, a, eles não conseguem acreditar que uma pessoa em tal sofrimento não tenha feito algo para merecer tamanha dor, sabe? E ele faz, inclusive, influenciado pelo mentiroso e a sua mentira, né, assim, que mentiu contra Deus, né, que é o que ele faz, dizendo que Deus não nos tem, né, não nos valoriza, não nos tem como filhos amados, queridos, né, que nós somos, mas que ele nos despreza, porque ele não confia em nós. Quer dizer, sabe? E ele faz influenciado por essa experiência, né, que ele teve. Toda vez que ele fala, a gente encontra isso. Só recapitulando, né, queridos, para alguém que porventura está conosco a partir de agora, né, assim? Então, voltemos aqui para o 27. Então, é esse homem que está falando. E apesar de tudo isso, né, de toda essa pressão, de toda essa dor e sofrimento, né, as pessoas, queridos, ele estava tão irreconhecível que quando seus amigos chegaram, né, assim, eles não o reconheceram. Jó, o mais rico, né, assim, do Oriente, e certamente quanta credibilidade, né, tinha esse homem, porque ele não era só rico, ele era reto, sabe? Perante Deus, ele se desviava do mal, ele era um homem bom, amém? Nós não podemos, né, dizer isso de nenhum homem, a gente diz assim, sem jeito, porque bom só é Deus, né, assim, é a sua bondade em nós que nos torna bondosos, né? Ou seja, quando nós somos bondosos, misericordiosos, nós estamos sendo parecidos, né? Nós estamos nos parecendo com o nosso Pai, né? Como filhos bem educados, né? Assim, que se parecem, né? Com o seu Pai. Pronto. Biblicamente falando,
ou corretamente falando, né? Nós podemos afirmar assim, né? Mas é o Senhor elogiando a Jó que diz que ele é íntegro, né? Um homem íntegro, sincero, que se aparta do mal, né? E aí então é que começa a Bíblia a nos mostrar o que acontece na minha vida e na sua também. De todos nós, não houve um homem que nasceu, né? Que existiu ou existirá que não tenha passado pela mesma prova, né? Ou que não tenha vivido essa mesma batalha dentro de nós. Aqui Deus está mostrando, né? Como funciona o mundo espiritual, ou seja, essa guerra constante entre o bem e o mal, né? E todos, né? Os dois lados, né? Assim, nos querem, né? E a escolha é nossa, é minha e sua também, não é assim? Quando nós escolhemos o bem, a bênção nos acompanha, ela nos segue, nos toca. Quando nós escolhemos o bem é quando nós damos ouvidos a Deus, não é assim? E quando nós escolhemos o mal, é como ele faz, Eva e todos os outros, né, que vieram antes de nós. É quando damos ouvidos sim, ao mentiroso, às suas mentiras, né? Pois bem, aí a maldição nos acompanha, né? O mal nos segue e nos toca. E eles já tinham esse entendimento, esse conhecimento antes da Bíblia, né, ser escrita. Ao que tudo indica, Jó é até o primeiro livro a ser escrito. É antes da lei, não se sabe precisamente em que tempo ele viveu, e a Bíblia faz isso de propósito para que todas as gerações possam se identificar com ele. Não é assim? Mas eles já conheciam a Deus. Agora, o que muita gente não entende até hoje é uma dificuldade nossa, é humana, né? Assim, e aí muitas vezes, né, impulsionados, né, empurrados, pressionados pelo maligno, a gente chega a pensar mal de Deus, né? Sendo que mal é o diabo, né? Assim, impiedoso, né? Ladrão, mentiroso, é ele, é o pai da mentira, né? Assim, mas nós temos dificuldade, né? Assim, é por isso que existe um evangelho aí barato, falso, né? Assim, que se recusa, não é, a aceitar a cruz, o negar a si mesmo, morrer para si mesmo, ou morrer para esse mundo, né? Assim, e isso, querida, é tão proposital, é tão intencional, porque enquanto a gente pensar dessa maneira, às vezes vamos estar tão voltados para esse mundo que a gente não vai começar o nosso dia como nós começamos hoje, pensando no céu, pensando na eternidade. Nossos dias aqui, como isso ele disse, ele conhece a verdade. Amém? É por isso que a gente precisa, como Jesus, saber manusear bem essa espada. Que na armadura de Deus é como a gente ataca, inclusive, né? Porque o escudo é a fé, né? Assim, que é como a gente se defende. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz a verdade, né? Assim, então, é, nós temos essa grande dificuldade, né? E isso é desafio. Está voltado para a eternidade, olhos fitos na eternidade. Essa vida é injusta, né? Ela não poderia ser justa. Jesus passou pelo mesmo que eu e você como homem, foi testado como eu e você. Nem assim, no caso dele, como ele se fez homem, abriu mão de todo o seu poder, esvaziou de si mesmo, como eu e você também precisa fazer, nem assim, perder essa vida para ganhar a verdadeira vida, né? Ou seja, a eternidade, o céu, não é? O diabo testou disso. Você está 40 dias sem comer, eu sei que você, como homem, você está morrendo de fome. Transforme essa pedra aqui em pão. Você pode, eu sei. É só lançar a mão do seu poder. E ele se recusou, não é assim? E ele respondeu com a palavra, não foi? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo entendeu bem direitinho. Ele falou assim: não é sobre isso, não é assim? Eu estou aqui numa missão, não é assim? E eu vou conseguir o que eles não conseguem, não é assim? Eu vou vencer como homem, não é assim? Eu vou pagar o preço, né, para devolver a eles o direito de ser eternos, o direito da eternidade, não é assim? E isso é a nossa salvação. Amém? Atira, levou no pináculo do tempo, atira, te daqui. Ora, está escrito, ele conhece ou não conhece a verdade? Né?
atira-te daqui. É claro que Deus vai enviar os seus anjos, né? Assim que está escrito no Salmo 91. Ele falou, não, não tentarás o Senhor seu Deus, né? Assim, ele sempre vai começar com um teste de conhecimento, queridos, e sempre vai questionar. Não é assim que faz a nossa geração? E isso não é de hoje, né? Desde o primeiro homem, né? Mas o que é que Deus disse, hein, Eva, sobre essa árvore aí? Ah, o Senhor disse que ela demonstra que não sabia direitinho, sabe? O Senhor disse que a gente não pode comer, correto, e não pode tocar nela, não. Eu tocar, Deus nunca disse, né? Aí ele falou assim: ah, ela tá insegura. Não, não foi assim que Deus disse. Não, Deus está errado. Ele sabe que no dia que você comer, aí ele vem, né? Ele sabe mais do que Deus, né? É assim que ele sempre se apresenta, né? Não, ele sabe que no dia que você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, vai ser igual a Deus, que é o que ele sempre quis, não é assim? Você vai ser igual a Deus. Aí ela, é. Então ele sempre vai começar com um teste de conhecimento e vai sempre se levantar contra o conhecimento de Deus, contra a verdade. E aqui é que está, querido, é tão parecido o falso do verdadeiro que somente um especialista sabe diferenciar. Não é assim? Não é assim, queridos? Pois bem, somente um especialista. E é por isso que nós somos os bereanos, amém? Mais excelentes, mais nobres, sim, que os tessalonicenses. Por quê? Porque os bereanos tanto recebiam a mensagem com vívido interesse, como você, né? Nesta manhã, com seus ouvidos espirituais abertos, né? Assim, porque está vivo espiritualmente. Também está procurando, buscar é procurar a Deus, né? Assim, nesse dia que o Senhor já fez, né? Nessa certeza, dentro da sua promessa, que quem o procura, ele se deixa achar. Porque, como disse Jó, né? Se a gente se adianta ou se a gente volta atrás, nós não percebemos, né? Mas ele conhece bem, né? O caminho por onde passa os nossos pés, né? Assim, e se alegra e nos convida sempre, né, a nos achegar, nos aproximar. E quanto mais, queridos, ou cada dia mais, né, nós nos aproximamos, mais nós o conhecemos. Ou seja, os bereanos, eles se dedicavam diariamente, daí a importância. E assim, o dever, dever, dever,